a gravar agora, que é para virar de material de consulta de todos, né? Ou seja, pessoal, essa necessidade do negócio das mais diversas áreas, elas muitas vezes não há essa sinergia, né? E a gente trabalha exatamente para criar esse alinhamento estratégico, que a, as soluções digitais elas possam ser o máximo possível alinhadas com a necessidade de negócio, tá? E eu vou falar muito de negócio em TI e vocês vão entender o porquê, tá? Conceitualmente falando, a gente procura implementar essa lógica que foi cunhada lá atrás, né? Um artigo seminal da Yolande Chan, que é exatamente o alinhamento estratégico entre TI e negócio, tá? A autora colocou lá atrás que para que a gente possa ter um ambiente digital de sucesso, é preciso ter esse alinhamento, ou seja, a TI não pode andar somente sem uma TI por TI. E o negócio não pode andar sem entender de TI, tá? Esse alinhamento estratégico é necessário. E aí, olhando no contexto brasileiro, e pegando esse modelo aqui da Yolande Chan, o que é que a gente visualiza, né? A gente visualiza que as secretarias de Estado de Administração e Gestão, que são filiadas do CONSAD, elas costumam, né, congregar as principais demandas de negócio do tema gestão pública. E gestão pública dentro dos temas também transversais de governo, né? A gente apoia a educação, apoia a saúde, apoia a segurança pública, etc. E, por outro lado, as afiliadas da ABEP, as conhecidas como PRODES, elas têm essa missão institucional de desenvolver a TIC pública, né? A tecnologia da informação pública. E aí, segundo a autora Yolande Chan, ela coloca que as instituições de gestão pública, elas atuam para promover o melhor desempenho da gestão pública. Entretanto, esse melhor desempenho também depende da efetividade da TIC pública. Afinal de contas, no mundo digital, é impossível fazer gestão sem TIC, né? E quem provê a TIC pública são exatamente as PRODES. E é preciso que haja o alinhamento estratégico entre as instituições de negócio com as instituições de TIC, para que a gente consiga alcançar o tão sonhado desempenho da gestão pública. Ou seja, baseado nesse conceito importante, é que o GTD ele já nasceu de uma forma integrada. Ou seja, ele é uma ação conjunta, uma coisa inédita, entre o CONSAD, Conselho de Secretário de Administração, Conselho Nacional de Secretário de Administração, e a BEPTIC, né, que é a Associação Brasileira das Entidades Estaduais de TIC, exatamente para criar esse alinhamento negócio e TI, para vários assuntos relacionados ao governo digital, tá? Articulação com o governo federal, organizações internacionais, parceiros correlatos, para quê? Para o desenvolvimento de uma agenda subnacional de governo digital. Porque assim, a gente, principalmente quem tem acompanhado aí, a gente tem um movimento muito importante, né, na esfera federal, mas na esfera subnacional, estados e também municípios, nós temos várias realidades de governo digital. E a gente, principalmente em 2019, nós somos surpreendidos com essa necessidade. Muito se falava sobre transformação digital, mas muitas vezes faltava clareza do que é esse assunto, tá? Estados com diversos níveis de maturidade e a gente precisando alinhar tudo isso, ok? E aí, continuando, o GTD ele foi instituído mediante uma resolução do CONSAD e uma cooperação técnica do CONSAD e da ABEP. Ele atualmente ele é composto aproximadamente por 150 especialistas de, na verdade, 23 estados brasileiros do Distrito Federal, tá? Eu fiz essa apresentação há 15 dias e a gente teve aí nesse meio tempo a entrada do Acre, que muito nos honra estar aqui conosco, tá? Atuando em quê? Na identificação e proposição de encaminhamentos para os desafios complexos trazidos pela transformação digital para os governos estaduais e distrital, tá? O GTD, ele tem como missão o quê? Apoiar e acelerar a transformação digital nos governos estaduais e distrital, ou seja, o GTD existe para isso, ok? Ele tem como visão estados e Distrito Federal com governança e gestão mais digital,
governança e gestão digital mais inteligentes, entregando serviços públicos mais ágeis, com menor custo e maior valor agregado ao cidadão. Ou seja, a gente atua muito na camada de governança, que a gente entende que uma governança e uma gestão digital inteligente, ela é fundamental para que a gente possa desenvolver essa grande demanda da população, né? Que é exatamente a entrega de serviços públicos mais ágeis, com menor custo e maior valor agregado ao usuário. E a gente tem como propósito, esse propósito, inclusive, ele foi construído conjuntamente, na nossa última reunião presencial, de março. O propósito é o seguinte: transformar a experiência das pessoas com os serviços públicos, gerando valor de forma simples, próxima e confiável. Ou seja, a gente tem como propósito gerar uma melhor experiência do usuário com os serviços públicos, de tal maneira que esses serviços eles agreguem muito valor, né? Agreguem muito valor à população, ok? Vou voltar aqui o compartilhamento, só um minutinho, que eu parei aqui para poder ver vocês, ok? Vamos lá, muito bem. Continuando aqui a nossa apresentação, vou retomar aqui o PowerPoint. Retomar aqui o PowerPoint. Muito bem. Ok? E vou aqui compartilhar novamente nossa apresentação. Pronto. Pronto. Compartilhado, ok? Vamos lá. Pronto. Então, o que é que acontece? Tá. Vou fazer o seguinte. Deixa eu só compartilhar aqui. Opa. Pronto, acho que agora foi. Deixa eu projetar para ver se ele vai fazer. Pronto, agora compartilhou corretamente. Muito bem, perfeito, tá? E aí, quem são as mantenedoras do GTD, né? O CONSAD, que é o Conselho Nacional de Secretário de Administração, tá? E a ABEPTIC. Ou seja, o CONSAD, como eu falei anteriormente, ele tem como missão, né? A missão do CONSAD é promover a melhoria da gestão pública nacional para gerar bem-estar e desenvolvimento. E a ABEPTIC, ela tem essa missão, né, de promover a cooperação entre suas associadas e participar efetivamente na formulação de políticas públicas de TIC nas diversas esferas governamentais, visando ao fortalecimento da informática pública como instrumento de gestão, prestação de serviços e cidadania. Ou seja, são duas instituições que estão muito alinhadas com aquele propósito do negócio da TIC. O presidente do CONSAD é o Fabrício Marques Santos, que é o secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Alagoas, e o presidente da ABEP é o nosso colega José Lutiano Silva, tá? Que ele é presidente do PRODAP, do Amapá, e também presidente executivo da ABEP. Continuando, nós temos como financiadores, além do CONSAD e da ABEP, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, tá? O BID, que eu já fiz a menção aqui, tá? Nós temos alguns colaboradores externos, tá? Eu pensei aqui alguns que são bastante atuantes, tá? Que contribuem conosco, não são servidores públicos, mas contribuem, servidores públicos estaduais, mas têm contribuído muito conosco, tá? Professora Edmara Luciano, da PUC do Rio Grande do Sul, professora Maria Alexandra, que eu já mencionei, da FGV, professor Guilherme, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que aí também, junto com a Bia, compõe o nosso núcleo científico, o pessoal do Movimento Brasil Competitivo, especialmente a Tatiana Ribeiro e o Igor Novaes, o Fernando Rabelo, da Fundação Brava, tá? E também o Marcos Vinícius, que ele é servidor público federal do SERPRO, mas também é um colaborador de muito destaque, né, no nosso time, tá? Nós tivemos o cuidado, como nós temos um grupo muito grande, com 24 estados, com realidades muito heterogêneas, nós tivemos o cuidado de definir uma estratégia comum, né? Qual a estratégia desse grupo, né? Através de um mapa estratégico. Essa é a visão que eu já li para vocês,
estados e DF com governança e gestão digital mais inteligentes, entregando serviços públicos mais ágeis, com menor custo e maior valor agregado ao usuário. Na camada de resultados, a gente visa o quê? Quais são os grandes resultados que o GTD visa? Melhorar a qualidade das decisões no setor público, tá? E fortalecer a governança e gestão para a transformação digital, entregar serviços públicos mais inteligentes e melhorar o relacionamento Estado-cidadão, né? O relacionamento para a cidadania. Quanto aos processos internos, a gente visa, né, contribuir com o aprimoramento dos serviços públicos, articular demandas, isso é uma questão importante. O GTD ele tem esse papel de ser um grande articulador, né? As demandas comuns dos estados para dialogar com o governo federal, instituições internacionais, tá? A gente consegue dialogar em bloco, tá? Viabilizar o financiamento, tanto do próprio GTD quanto para projetos e ações de transformação digital nos estados e DF. Não é à toa que a gente está aí, uma parceria muito forte com o BID, através do programa Brasil Mais Digital, que o estado do Ceará, inclusive, está sendo o primeiro estado aí que deve estar aderindo a essa linha de crédito, tá? A gente também está articulando isso, né? Viabilizar esse financiamento. Alinhar e priorizar necessidades, porque a gente sabe que a transformação digital é um mundo, e a gente precisa alinhar, priorizar e construir essas capacidades para poder atender, né, essas necessidades. Construir conhecimento sobre transformação digital nos estados e DF, esse é um objetivo que a gente está cumprindo com bastante êxito, e ajudar, né, a acelerar a transformação digital nos estados e DF. A gente tem esse objetivo, né, de dar aquele impulso, dar aquele empurrão. Muitas vezes vocês aí fazem um trabalho fantástico nos estados, mas às vezes falta aquela prioridade, entendeu? Falta aquele apoio que vocês precisam. Quando você tem um grupo nacional, externo, muitas vezes demandando um governador, demandando um secretário de Estado, criando uma pesquisa que gera um comparativo, isso sem dúvida ajuda a mexer, tá? A gente tem vários exemplos disso aí, de como isso ajuda a acelerar, né, a transformação digital dos estados. E na camada de alinhamento, aprendizado e conhecimento, nós temos esse alinhamento, né, do negócio com a TI, que forma o GTD, e o GTD ele atua em 3 subgrupos, que eu vou explicar na sequência: governança, arquitetura e serviços digitais. E nós também temos 2 núcleos de apoio, que são núcleos muito importantes, né? O núcleo científico, formado por pesquisadores, exatamente para poder a gente transformar esse nosso trabalho em ciência, e nós temos um núcleo de disseminação de informações, que atua principalmente na comunicação e no compartilhamento do que a gente faz, né? Tudo isso apoiado por tecnologia de sustentação e o apoio institucional dos governos estaduais e do Distrito Federal, das instituições afiliadas e de demais instituições. Hoje, como eu falei, né, o GTD ele tem 24 UFs integrantes, isso é uma honra muito grande. Em breve a gente vai estar aí cobrindo todo o Brasil. Essas UFs elas foram entrando por fases, tá? A primeira fase são todas essas UFs que estão em azul, foram as UFs que fundaram, né, o GTD. Houve uma segunda fase entre maio e agosto, que aí tivemos aí mais 4 UFs entrando, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná e Pará. Uma terceira fase, onde nós tivemos mais 3 UFs, Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Uma quarta fase, onde entrou Santa Catarina. E uma quinta fase agora, que é exatamente nossos recém-chegados, o Acre, o Maranhão, Rondônia e São Paulo. Ok? Com isso, o GTD ele foi se formando, né? Quanto à coordenação e funcionamento do GTD, é importante vocês entenderem, né? Nós temos uma coordenação geral, que ela está sendo conduzida por mim, pelo Lutiano, que qual o objetivo da coordenação geral, né? Promover a integração dos trabalhos desenvolvidos pelos 3 subgrupos, de modo a manter o alinhamento aos objetivos gerais e específicos pretendidos, os objetivos que eu apresentei no mapa estratégico, bem como aos resultados esperados pelo GTD, dentre outras atribuições. E nós temos um plano de trabalho, que eu vou mostrar para vocês mais para frente,
e que a gente espera alcançar resultado, né? E aí cabe à coordenação geral tocar esse barco. O subgrupo de governança, tá? Qual a finalidade dele, né? Ele atua no diagnóstico da capacidade e da prontidão, ou seja, os governos estaduais, qual a capacidade e qual o nível de prontidão, quando estão prontos, né? Para conduzir a transformação digital, ou seja, para governar a transformação digital. E a gente, além de diagnosticar, a gente procura propor diretrizes e modelos para o desenvolvimento das estratégias e do gerenciamento dos processos. Ou seja, a gente procura apoiar os estados com documentos de referência, com orientações de referência de como deve haver uma melhor governança da transformação digital. Tá? Esse grupo ele foi coordenado até o primeiro semestre de 2020 pelo Alexandre, da CEPLAG do Rio Grande do Sul, Alexandre Rovins, que é o ponto focal da CEPLAG do Rio Grande do Sul, e recentemente ele teve uma mudança, onde a colega, a Cida de Oliveira, que é da Secretaria de Administração e Desburocratização do Mato Grosso do Sul, ela assumiu a coordenação. Logo assim, quem quiser se aprofundar mais por governança, a Cida é a pessoa a quem vocês devem procurar, tá? E ela vai fazer a recepção de vocês, tá? No tema de arquitetura corporativa, tá? Que a arquitetura ela visa diagnosticar, sistematizar e propor diretrizes e modelos para a estruturação e o fortalecimento dessa arquitetura corporativa, né, para a transformação digital nas UFs, monitorando e acompanhando o desenvolvimento dessa arquitetura. O coordenador é o Romero Guimarães, que é da TI de Pernambuco, ele está desde o início e continua, tá? E o subgrupo de serviços digitais, esse é o grupo que ele olha a dor do cidadão, ele olha o que está na ponta, né? Ou seja, esse subgrupo, o que é que ele faz? Ele diagnostica a capacidade e perfil de prestação dos serviços públicos nas UFs e essa estratégia, né? De transformação digital dos serviços, propondo diretrizes e modelos para essa digitalização dos serviços públicos e também, não só atuando na transformação digital dos serviços estaduais, mas também na popularização daqueles serviços digitais federais e municipais que são de interesse do usuário, né? A exemplo da carteira de trabalho digital, o CRLV eletrônico, são exemplos de serviços federais que a gente tem ajudado a popularizar aqui nos estados, tá? Esse subgrupo teve com o Rodrigo Diniz, da CEPLAG de Minas Gerais, até agora há pouco, e o nosso colega Anderson Barbosa, da SAEB, Secretaria de Administração do Estado da Bahia, que está aqui conosco. Ele agora é o nosso coordenador. Ou seja, governança, a pessoa para ser tratada é a Cida de Oliveira, arquitetura é o Romero Guimarães e serviços digitais é o Anderson Barbosa, tá? Apresentando aqui para vocês, tudo bem? E o que é importante entender? Esses três grupos atuam de forma muito irmanada, ou seja, o subgrupo de serviços ele tem esse foco no cidadão, tá? Mas para que a gente possa entregar serviços, a gente precisa ter uma arquitetura corporativa bem estruturada. E para que a gente tenha uma arquitetura corporativa bem estruturada, a gente também precisa ter uma governança. E na verdade a governança ela abarca o todo. Por isso que a gente atua dessa forma, né? Com esses três subgrupos, tratando essas três grandes áreas com esse encadeamento das questões, tá? Alguém tem alguma pergunta por enquanto? Alguém quer fazer um comentário? Também os colegas que já estão aqui há mais tempo. Anderson, quer fazer alguma contribuição? Deixa eu ver aqui quem levantou a mão rapidinho. Opa. Helder, por favor, amigo, pode abrir o microfone e fazer sua pergunta. Boa tarde, tudo bem? Deixa eu me apresentar primeiro. Eu me chamo Helder, né, como você mesmo falou aí. Sou da PROD, né, Codata, né, que é da Paraíba, né. Recentemente assumi, né, a responsabilidade da diretoria de sistemas, né, na nossa empresa. Estou achando muito interessante, né, a explanação que você está fazendo sobre a estrutura, né, a missão do GTD.
E já tomei a iniciativa aqui de procurar aqui o site, né, o gtd.gov. Isso. Eu vi que tem uma série de materiais dispostos aqui. Eu gostaria de saber se todos os elementos, materiais que esses 3 grupos têm produzido, né, documentos a respeito da governança, arquitetura corporativa, estão dispostos aqui no site ou existe outro canal que a gente possa ter acesso dos materiais produzidos pelos grupos de trabalho? Obrigado. Excelente pergunta, e lhe agradeço pela pergunta, tá? Eu vi que você, a sua inscrição no grupo foi muito recente mesmo, mas que bom que você já está aqui, que a gente já aproveita para poder te esclarecer também aos demais. Veja, todo o conteúdo que já é público, ou pelo menos a grande maioria dele, a gente está usando o site como repositório, né? E lá já tem bastante coisa mesmo. Entretanto, nós temos um ambiente corporativo que é exatamente o Microsoft Teams, tá? Onde todo especialista ele tem uma conta. Ele tem uma conta, tem um login e senha. E lá, dentro do Microsoft Teams, nós temos exatamente essa estrutura de grupos. Nós também temos lá do Microsoft Teams, ok? E você tem a oportunidade de ter acesso aos materiais que estão sendo produzidos, tá? Obviamente, é importante essa compreensão que por ser um material que está sendo produzido, não pode ser compartilhado, né, ainda, mas o objetivo do ambiente corporativo é esse, né? É esse que você exatamente possa ter acesso, tá, Helder? Espero ter respondido a tua pergunta. Tudo bem? Excelente, excelente. Como é que a gente faz para ter acesso ao ambiente corporativo? Pronto, vamos lá. A gente, eu vi o seu cadastro e aí, assim, tiveram 5 pessoas que eu acho que entraram de poucos dias para cá que a gente ainda não cadastrou no time. Só que a gente faz o cadastro, tá? E aí a gente associa esse cadastro. Também a gente também vincula essa conta Teams, o seu e-mail corporativo que você informou no cadastro. E aí você vai receber isso por e-mail, tá? Vai receber o login e senha. E aí qualquer dúvida você pode falar comigo, com a própria Beatriz, que aí você vai ter acesso, tá bom? A maioria dos colegas já receberam, já foi criada essa conta, tá? Quem porventura não recebeu, não chegou no e-mail, caiu no spam, coisa do tipo, é só falar conosco depois no privado, aqui no WhatsApp, que aí a gente vê o que é que aconteceu, tá? E no final da reunião a gente dá essa atenção para vocês, tá bom? Vou avançar, tá? Vamos lá. Pronto. Aí, pessoal, eu vou agora explicar para vocês, pedir desculpa aqui a questão da animação. Pronto. O núcleo científico, como eu falei, né? Ou a missão dele é desenvolver, compilar, sistematizar e compartilhar conhecimento técnico e científico relevante ao desenvolvimento dos trabalhos do GTD, né? Ou seja, produzir conhecimento científico. E ele também identifica e lidera o desenvolvimento e a submissão de trabalhos e artigos para periódicos e eventos técnicos científicos relevantes e aderentes ao objetivo do GTD. Porque é importante esse grupo, primeiro que ele nos dá uma base acadêmica ao que a gente está fazendo, né? Vide a seriedade e a relevância dos nossos trabalhos. Por outro lado, esse grupo ele também ajuda, quando a gente publica um artigo, publica uma pesquisa, isso também ajuda a popularizar o nosso trabalho, né? Ajuda a evidenciar que nós temos hoje um grupo forte, articulado, que está produzindo conhecimento técnico e conhecimento científico, né? Aí o núcleo científico ele tem esse papel. Nós temos também ainda um outro núcleo que é o núcleo de disseminação de informações. Opa, passei direto. Tá. Olha que eu testei essas animações todas, tá? Esse grupo tem essa turma grande aí, tá? Que tem a Laura, o Daniel, a Carol, a Flávia, a Gessamine, o Caso Eduardo Cadu, o Renan, o Elderson. Temos nós 3 ali. Qual o objetivo desse núcleo, né? Definir estratégias de ação de disseminação de informações e de comunicação do GTD com a sociedade, em consonância com as unidades de comunicação do CONSAD e da ABEP, ou seja, definir, né, a linha de comunicação, transformar os artefatos técnicos produzidos pelo grupo em conteúdo de comunicação,
Por exemplo, a gente soltou recentemente uma pesquisa de processo eletrônico, onde a gente mapeou a situação do processo eletrônico nos estados. Esse grupo transformou em peça de comunicação, tá? E também divulgar, né? Promover a divulgação e disseminação das ações do GTD junto à sociedade, tá? Ou seja, a gente tem aí esses núcleos de apoio. Nós temos também outros atores que são muito importantes, atores e atrizes, que são os pontos focais nas UFs, tá? E aí nós temos aí, vamos falar rapidamente quem são essas pessoas, que qual é o papel dos pontos focais? Primeiro, representar oficialmente as suas UFs nas decisões do GTD e articular o desenvolvimento das ações propostas no GTD nos governos estaduais e distrital. Ou seja, é exatamente, primeiro, existem algumas decisões que a gente quer tomar, a gente precisa tomar em nível de Brasil, por exemplo, determinada pesquisa, como é que vai ser a forma de coleta, quem é que a gente deve entrevistar, mobilizar pessoas para responder, certo? Ter uma reunião com o Estado, por exemplo, o BID quer ter uma reunião com o Estado, quem é que a gente procura, são exatamente os pontos focais, tá? Como o GTD ele tem duas mantenedoras, a gente tem essa prática que, na grande maioria dos casos, ter um mantenedor por estado, tá? Aí vamos aqui apresentar rapidamente quem são, tá? No Acre, recém-chegados, temos o Márcio Barros, que acredito que, pelo que eu vi, está aqui conosco, certo? Que é da CEPLAG do Acre, e o Adriano Santos, que é da Secretaria de Indústria e Comércio, né? A SEICT do Acre. Aqui em Alagoas, estou eu, né? Da CEPLAG de Alagoas, e o Juliano Farias, do ITEC, que é a nossa PRODE. No Amazonas, o Fabrício Barbosa, da SEAD do Amazonas, e pela PRODAN, o Heleno Ferreira. No Amapá, temos o Diego Araújo pela SEAD do Amapá e o Lutiano pelo PRODAP. Opa. Na Bahia, desculpem, temos o Anderson Souza, da SAEB, e o Igor Takenami, da PRODEB. No Ceará, temos a Evelise e agora entrou a Karine Gugel. Peço até desculpas a ela por não ter aqui atualizado a foto. Entrou agora pela Tranquilo. Desculpa, Karine, mas assim, tá? Pelo DF, nós tínhamos até então a Márcia Sabino, que saiu recentemente. O caso do DF é um caso à parte, porque a Secretaria de Economia ela é vinculada às duas instituições, tá? No Espírito Santo, nós temos o Marcelo Calmon, que é da SEGER, e a Marciane, que é do Prodeste. Em Goiás, nós temos a Vânia Barecha, pela SEAD, e a Luísa Helena, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, que responde pela TI. No Maranhão, temos agora, por enquanto, só pela BEP, né, que é o Leandro Costa, está aqui conosco. Tá? Minas, nós temos o Rodrigo Diniz, da CEPLAG, e o Cássius, da Prodenge. Cássio está aqui conosco. Mato Grosso do Sul, nós temos a Cida de Oliveira, pela SAD, e nós temos o Sandro Sacha, né, pela SGI. Pelo Mato Grosso, nós temos o Kleberson Gomes, né, que é do MTI da PRODE. No Pará, nós temos o Gustavo Bezerra, que é o nosso ponto focal. Na Paraíba, nós temos o Bruno Ataíde, que é da SEAD, e pela PRODE e Codata, a Cris Sanson, né? Em Pernambuco, nós temos o Adelnei Félix, da SAD, e o Romero, da TI. No Paraná, o Henrique Domakoski, que é da Casa Civil, e o Jefferson, que é da Celepar. Em Rondônia, o Hudson, pela PRODE. No Rio de Janeiro, no caso, o Rodrigo, que é a Casa Civil, que agora passou a ser CEPLAG, Rodrigo Xavier. No Rio Grande do Sul, o Alexandre Rovinski, que é da CEPLAG, e a Karen Lopes, que é da Procergues. Santa Catarina, o Félix Fernando, que é da CEA, né, de Santa Catarina, e o Rafael Gonçalves, do CIASC. Sergipe, nós temos só a PRODE, que é a Injet. São Paulo é o Rodrigo Matos, que é do Prodesp. Tocantins, o Marinaldo Santos, que é o ponto focal de Tocantins. Ou seja, estamos apresentando aí quem são essas pessoas que também são muito importantes, né, para que a gente possa levar os resultados do GTD para os estados, ok?
Ao longo de 2019, o que aconteceu no GTD, né? Nós tivemos um primeiro encontro, que foi a instalação de 30 e 31 de maio, tá? Na sede do Banco Mundial. O segundo encontro foi de final de agosto, na ENAP, no Campo Jardim. Isso aqui foram encontros presenciais. Houve um momento importante de apresentar o GTD para o colegiado de secretários do CONSAD, em Vitória. Houve um outro momento para apresentar o GTD ao colegiado de presidente da ABEP, no SECOP, em Brasília. E também nós tivemos a nossa terceira reunião, que foi lá em Brasília, tá? 3 reuniões aqui. E ainda tivemos, no final do ano, uma apresentação muito importante de resultados no Fórum CONSAD do Rio, que foi exatamente onde a gente, inclusive, começou a articular efetivamente essa parceria com o BID. Ok? Para o segundo semestre de 2019, nós tivemos, assim, 3 grandes resultados. Nós rodamos uma ampla pesquisa diagnóstico sobre a capacidade e a prontidão dos governos para governar a transformação digital, tá? Nós também, e a consequência dessa pesquisa vai ser um documento de diretrizes que vai nortear a transformação digital, não só em nível nacional, mas também nos estados. Esse documento ele vai ser concluído agora em 2020, ok? Vai ser um documento bastante complexo. Na arquitetura corporativa, nós conseguimos desenvolver um modelo genérico de arquitetura corporativa para as plataformas de transformação digital. No fim das contas, é o seguinte: a gente está num contexto de governo como plataforma, né? Exatamente, você tem essas plataformas de transporte, de comida, plataforma bancária, e o governo também está sendo demandado para ser uma plataforma. Mas como fazer uma plataforma? Como você ter todas as componentes de integração de plataforma? Com identificação, com tudo. Aí nós construímos esse modelo genérico para poder orientar os estados de como fazer essa plataforma. E nós também fizemos um amplo diagnóstico, né, dos serviços públicos, principais serviços públicos entregues pelos governos, e também a arquitetura tecnológica que os suportam, né? Essa publicação, inclusive, ela vai também ficar finalizada agora. O modelo genérico já está pronto e a publicação ela vai ser finalizada agora, no início do segundo semestre de 2020, porque assim a pandemia do Covid terminou demandando que a gente também atrasasse um pouco algumas entregas, tá? E na parte dos serviços digitais, nós estabelecemos como produtos o seguinte: como a gente precisava impactar na ponta, a gente procurou priorizar 3 a 5 serviços de alto impacto que poderiam ser transformados digitalmente, seja pelos estados ou pelo governo federal. Nós procuramos trabalhar em torno de uma metodologia genérica para apoiar os estados nessa transformação digital. E também nós procuramos ter um plano de ação dos estados e DF para auxiliar o governo federal para acelerar, né, a transformação digital desses 3 ou 5 serviços priorizados. Ok? E aí, no nosso método, muitas reuniões periódicas e encontros presenciais trimestrais. Aquelas foram as metas, tá? Esses são os resultados. O resultado e a meta agora é concluir a pesquisa, tá? Essa pesquisa, ela teve resposta de 23 estados, mas aí tivemos um conjunto de estados que responderam acima da meta de 50 respostas. Esses estados eles vão ser contemplados com um diagnóstico específico, tá? Porque metodologicamente a gente precisava de 50 respostas por estado, ou seja, foram 1.722 respostas de servidores estaduais, ou seja, um engajamento altíssimo que o grupo conseguiu, tá? E 14, na verdade, serão 15, porque a Paraíba teve 41 respostas, a gente também vai conseguir fazer um diagnóstico aqui específico da Paraíba, tá? Essa pesquisa, ela vai ter um resultado mais amplo, mas um tipo de resposta que ela trouxe, né? Ela conseguiu medir, por exemplo, o nível de maturidade dos governos em relação à maturidade do governo digital. Por exemplo, um governo 1.0, a gente entende que é aquele governo digital mais tradicional, né? Mais informacional.
Um governo 2.0 já é um governo mais interativo. E já um governo 3.0 é realmente um governo mais digital. E essa pesquisa ela conseguiu perceber, depois a gente vai ter uma explicação detalhada disso, o nível de práticas, o nível de aderência desses governos a esses três tipos, né? Três níveis de maturidade dos governos, tá? A gente percebe, por exemplo, o Paraná. O Paraná aqui, tem aqui essa pontinha, foi um dos estados que já apresentou, né, tem um encaminhamento mais maduro para esse governo 3.0, né? Ou seja, é interessante ter esse tipo de comportamento, que depois a gente começa a entender os detalhes, certo? Por que, que o meu estado não teve essa aderência? Por que, que outro estado teve? E a gente termina aprendendo, né? Uns com os outros, tá? Quer falar, Bia? Tá. Esse aqui procura identificar o nível de barreiras para a transformação digital, né? Barreiras no nível de indivíduos, se você tem uma alta presença. Barreiras no nível estratégico, ou seja, decisores que estavam sendo barreira. E também barreira no níveis organizacionais, né? Aí tem a ver com cultura, estrutura das organizações, tudo isso. Isso vai permitir exatamente a gente criar esse documento de diretrizes, né? Que ele vai ter diretrizes e premissas para a transformação digital nas UFs. Ele vai apresentar propostas de estruturas, de como a governança deve ser estruturada, processos genéricos, né, para a governança da transformação digital e também orientações quanto ao melhor modelo de relacionamento entre as instituições para a transformação digital. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário sobre esse item? Não, tá tranquilo. Ok. Que é muita coisa, né, pessoal? Mas assim, esse material vocês vão receber, tá? E a gente vai também estar à disposição assim que terminar a reunião, tá? Assim que terminar a reunião e, obviamente, ao longo da semana, tá? A gente vai estar à disposição para vocês, tá? Vamos lá. Pronto. Isso foi a governança, ok? Vamos agora falar da arquitetura. E aí, assim, na verdade, o modelo genérico da arquitetura, ele foi bem robusto. Ele teve essa arquitetura genérica, ele gerou um documento descritivo, né, dos componentes da arquitetura, em nível de negócio, em nível de aplicação e de infraestrutura e software básico, e também como essa arquitetura contempla, né, questões de legislação, certo? E ele também produziu uma abordagem, como que os estados podem fazer uma transição da sua atual arquitetura para essa arquitetura de referência do GTD, tá? Ele produziu tudo isso. E o que tem de ações de desenvolvimento é exatamente esse diagnóstico que a gente vai concluir, tá? Por que uma arquitetura corporativa é importante? Por quê? A sociedade demanda um governo único e altamente integrado para um cidadão cada vez mais digital. O governo digital não aceita mais que cada secretaria, cada entidade de administração direta tem o seu mundo à parte. Um governo digital tem que ser integrado, senão ele não é governo digital. Ele pode ser, no máximo, governo eletrônico, tá? E, assim, a gente sabe que vários estados fizeram isso, ok? Tive só um errinho aqui Deixa eu só botar uma animação aqui, para poder ficar ok. Peço desculpas a vocês. Mas, assim, o que é que eu quero falar aqui nessa minha fala, tá? Deixa eu projetar aqui novamente. Então, várias instituições, como o governo federal, tá? E alguns estados mais maduros, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, já estão nesse nível, né? Já tem plataformas digitais, já tem arquitetura corporativa, portais integrados, soluções realmente fantásticas. Mas e as demais UFs?
como é que elas ficam? O que é que elas têm que fazer para poder chegar, né, no nível, por exemplo, desses 6 estados que eu falei para vocês? Foi por isso que nós criamos esse modelo de arquitetura, tá? O modelo de arquitetura, ele tem alguns componentes, ele contextualiza o GTD no âmbito da arquitetura, ele tem a macroarquitetura genérica de referência, que é uma arquitetura de negócio, de aplicação e de dados, e ele também tem o documento de abordagem. Para ficar mais fácil, eu gosto muito dessa figura, o que vinha a ser essa abordagem, né? Essa arquitetura. A arquitetura é como se fosse um grande Lego, ou seja, uma plataforma digital, ela precisa de 6 tipos de componentes. Componente de acesso e identificação, componente de entrega de serviços públicos digitais, componente de relacionamento com o cidadão, componente de transparência pública, componente de participação e componente de gestão da plataforma. Aí, nesse momento, vocês já podem olhar para os estados de vocês e fazer essa reflexão. Poxa, será que o meu estado ele tem uma solução boa de identificação? Será que ele tem? Será que o meu estado ele tem uma solução boa de busca de serviços, carta de serviços, agendamento de serviços? Ou será que eu não tenho? Se eu não tenho, qual seria a melhor referência para fazer? Ou seja, além desses grandes grupos, né, essas grandes componentes, a gente também tem o que tem que ter em cada componente. Por exemplo, essa componente de serviços, o GTD entende, propõe, né, que os estados têm que ter uma busca de serviços relevante, tem que ter um instrumento de quadro geral de serviços, né, que é a reunião de todas as cartas de serviço, tem que ter uma funcionalidade de avaliação de serviços, uma funcionalidade de agendamento e uma funcionalidade de pagamento digital de tributos. Tá? Para a parte de identificação do cidadão, eu tenho que ter canais de acesso, centrais de atendimento, call center, redes de mídias sociais, multicanal, né, portal, mobile, totem, tenho que ter um elemento de autenticação. Para a parte de integração, eu tenho que ter uma lógica de barramento, contemplando entes governamentais e não governamentais. Eu tenho que ter termo de responsabilidade do serviço para garantir a qualidade, inúmeras integrações. Enfim, pessoal, a arquitetura ela tem essa lógica, exatamente de tentar sistematizar o que é relevante para uma plataforma digital de serviço. Por fim, o diagnóstico da arquitetura e capacidade de entrega, tá? Nós fizemos várias perguntas sobre quais eram os serviços prioritários, funcionamento das centrais de atendimento e questões também de arquitetura, tá? Fizemos uma coleta em dezembro, possivelmente vamos ter uma nova coleta agora em agosto, para que a gente possa, inclusive, fazer uma análise comparativa, até porque nós tivemos aí a pandemia do Covid, que mudou muita coisa nos estados, e essa pesquisa vai permitir que a gente possa comparar, né, a situação pré-Covid e a situação pós-Covid, tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre a arquitetura, quer fazer algum comentário? Posso avançar? Vamos lá. E na parte de serviços, a meta alcançada foi exatamente essa articulação junto ao governo federal, principalmente, né, para o desenvolvimento de 5 serviços digitais nacionais de alto impacto junto à sociedade, e foi priorizado na época a carteira de trabalho, que hoje ela é digital, o cartão de vacina digital, que hoje ele já foi incorporado pelo Conect SUS, o CRLV digital e também o CRLV eletrônico, né, que ele hoje já está pleno funcionamento, o seguro-desemprego, né, digital, e também o documento nacional de identidade, que foi o único que a gente não conseguiu avançar, tá? As ações que não avançaram muito, essa metodologia genérica de transformação digital dos serviços públicos, que a gente até iniciou um trabalho, mas e nós temos até um material pronto, mas nós entendemos que nós temos muitas granularidades em nível dos estados, tá? Mas esse material ele já tem um material
uma primeira versão pronta, certo? O modelo de custo de serviços públicos, com o objetivo de identificar o custo dos serviços e qual seria a economia com a transformação digital, tá? Essa ação aqui, inclusive, ela vai ser retomada agora em 2020. E aqui, pessoal, algumas evidências para vocês, tá? Nós fizemos um trabalho muito forte com o Ministério da Economia, tá? Para popularizar a carteira de trabalho digital, certo? Nós tivemos vários eventos ao longo do Brasil, convidando o Ministério da Economia, a unidade local, para apresentar, tá? Esse aqui foi um primeiro evento que a gente fez aqui em Alagoas, com diversos representantes de entidade de classe, entidades patronais e também de trabalhadores, para apresentar a novidade, tá? E a economia prevista na época era de 3,4 milhões por mês, certo? Considerando o custo da carteira de trabalho física, que era de 11,84 na época. Hoje a carteira de trabalho digital já é uma realidade nacional, né? Já está bem popularizada. O CRLV digital, nosso objetivo inicial era que todos os estados tivessem CRLV digital, e aí tivemos um trabalho fantástico com o Denatran, certo? Que inclusive teve até aquela confusão na época, quando o valor do DPVAT, se levantou aquela questão do custo, tá? E aí, assim, o Denatran teve uma atuação, a gente trouxe o Denatran para junto, tá? Até aqui, pessoal, no final do ano passado, o CONTRAN, né, o Conselho Nacional de Trânsito, ele não só houve avanço na questão do CRLV digital, como também houve a extinção do CRLV em papel, que foi exatamente a criação do CRLV-E, que é esse, hoje o CRLV que ele está disponível, né, dentro do CRLV digital, ou seja, não existe mais impressão do documento CRLV. Desde esse ano, a partir de agora, o cidadão, na verdade, pode imprimir as suas custas, certo? Mas o documento que vale é o documento digital, tá? E o Denatran teve com a gente na segunda reunião e também teve na terceira, né? Aí é o então presidente do Denatran, o Jair Adriane Dias, que ele realmente esteve muito junto e realmente a gente apoiou muito o Denatran e o Detran nesse processo, né? Esse foi um trabalho importante porque, assim, né? A economia estimada com a não impressão do CRLV, somente em Minas Gerais por ano, era de 54 milhões, tá? Se a gente multiplicar aí rapidamente uma conta para os demais estados, a gente pode chegar em uma cifra muito alta, né? De economia, né? Em relação a não ter mais impresso, né? Esse documento. Em relação ao Conect SUS, tá? Nós procuramos. Pois não? Oi, Cássio. Se você me permitir, só para completar a informação, essa economia anual aí é apenas com correio, tá? Apenas com correio, né? E fora o papel moeda e outros insumos aí. Muito obrigado. Tá. Não, Cássio, muito importante, tá? Ou seja, a gente vê que tem outros custos também que precisam ser considerados, né? Sim. E a gente passa que a gente passou a não ter, né? Com o CRLV digital. Bem, continuando, né? Em relação ao Conect SUS, nós conseguimos fazer em 2019, a gente conseguiu ter uma aproximação boa do DataSUS. Infelizmente, essa aproximação ela foi um pouco impactada e agora com o contexto da pandemia também, né? Mas assim, isso aqui foi um evento do lançamento do Conect SUS, na época aí o ex-ministro, né, o Mandetta, tá? Aí foi uma primeira oficina, né, de aspectos técnicos do Conect SUS. Hoje o Conect SUS já está para todo o Brasil, obviamente aí concorrendo com as questões da pandemia, tá? Em relação ao DNI, infelizmente a gente não avançou. A gente tentou, a gente até teve algum diálogo com o Ministério da Economia e com o TSE, né, para avançar nessa discussão de que o Brasil viesse a ter realmente um documento nacional de identidade. Tá? O projeto do DNI ainda existe, mas a gente ainda convive, né, com a realidade aí da identificação civil nos estados, e a gente, devido à complexidade do tema, a gente decidiu não mais gastar energia, né, nesse assunto, né? Mas isso é um fato, é uma questão que o Brasil vai ter que enfrentar, porque as grandes nações digitais do mundo já superaram isso. Você tem uma identificação civil nacional, certo? E hoje, no Brasil, nós temos essa realidade aí que cada estado tem uma RG diferente, né? A questão da metodologia genérica para a transformação digital de serviços, nós tivemos uma liderança muito grande da Prodeb, tá? Que
traduziu, né, os modelos existentes para uma proposta para os estados. Inclusive a Cláudia, que liderou isso, está até aqui conosco, tá? Ela pode ser procurada depois. Nós estudamos muito também as esteiras de transformação do governo federal, tá? E quanto ao modelo de custos, nós estudamos o modelo federal e nós pegamos como referência um modelo proposto pela Secretaria de Administração de Goiás, que é um modelo um pouco menos complexo que o governo federal, mas permite que os estados possam mensurar, né? Mensurar os custos de serviço. Ok? Dentre outros resultados importantes, nós tivemos um trabalho muito bacana para contribuir com o projeto de lei do governo digital, né, que é o PL 3443, que está lá no Congresso, quase que ele foi aprovado naquela primeira sessão virtual da Câmara, mas é um projeto que ele vai dar um lastro jurídico muito importante ao governo digital. Nós conseguimos ter uma sinergia maior, né, com o governo federal para a agenda do governo digital, o fortalecimento, né, dessa agenda subnacional do governo digital. É verdade que essa agenda foi fortalecida junto a essas organizações, e também procuramos, né, levar prioridade dessa agenda junto aos bancos de fomento, né? Ao BID em especial, né? Banco Mundial, dentre outros. A gente passou a falar desse assunto com muita recorrência, né? E aqui eu vou passar bem rapidamente alguns slides, só para mostrar, né? Mostrar com fotos alguns momentos, né? Essa foi a reunião de instalação, né? Reunião histórica. Aqui os dois presidentes assinando um acordo de intenções na época, tá? Aí fotos da reunião, né? Palestras aí, eu tive lá. Ciro Avelino do Ministério da Economia. Aí foi a primeira versão do grupo, tá? A segunda reunião presencial já foi num espaço maior, aqui com a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo, a Lenise Loureiro, o deputado federal Felipe Rigoni, que é quem foi o relator desse PL do governo digital, tá? O atual presidente do Conselho Associado da ABEP, o Tássio Lugon, dentre vários outros, tá? É importante que a gente compartilhe com vocês, tá? A gente procura ter um espírito muito alegre, por isso a gente sempre comemorava nas fotos, fazia realmente essas fotos aí divertidas, tá? Ainda nesse evento, esse painel de abertura com a presença do BID, aqui o nosso colega Francisco Caldas, que estava no BID, certo? O Banco Mundial, a ENAP, o Luiz Felipe, que vocês conhecem, né? O secretário do Governo Digital, a secretária Lenice pelo CONSAD e também o Lutiano pela BEP. Temos uma palestra magna do Luiz Felipe nesse evento, tá? Aqui a apresentação, né, da arquitetura corporativa, a versão da época pela Kátia e pelo Duílio. Aqui mais uma foto assim para fortalecer a parceria, né, a BEP com o CONSAD. Eu e o Lutiano, a gente sempre gosta de tirar essas fotos para poder fortalecer isso. Palestra do governo federal, o Anderson Costa sobre capacitação, o Luiz Miadara sobre a parte até sobre o DNI, foi essa palestra do Miadara, que ele é diretor lá da SGD, o pessoal do Denatran, o pessoal do DataSUS, tá? Fotos aí de alguns colegas estaduais, né? Ou seja, realmente é importante a gente entender, né? O GTD ele é formado por pessoas, e por isso a importância de vocês estarem aqui conosco, tá, pessoal? Porque sem esse engajamento, sem essa colaboração, sem esse calor humano, a gente não consegue ter um time realmente tão forte, né? Aí foi esse momento que eu falei, onde a gente apresentou o GTD para o colegiado de secretários do CONSAD, foi um momento muito importante, tá? Foi em Vitória, tanto eu quanto o Lutiano, tá? Esse momento a gente também teve a presença do governador Casagrande, inclusive ele foi laureado com o nosso broche do GTD, que a gente tem até que fazer uma nova remessa. Foi esse momento solene aqui, que a secretária Lenise colocou o brochinho aqui no governador Casagrande, junto com o secretário Fabrício. Enfim, foi uma reunião muito produtiva, onde o CONSAD teve conhecimento mais amplo do nosso trabalho. Dentro do SECOP, né, teve um painel solene aqui do CONSAD e ABEP sobre o GTD, tá? Tivemos a reunião ROCA, né, que é do Conselho de Associadas, aqui com o Lutiano apresentando o GTD. Aqui foi um momento importante, onde o Centro de Liderança Pública foi aqui à reunião da ABEP para apresentar um acordo de cooperação que a ABEP firmou, que terminou culminando numa ação que eu vou falar à frente, que são indicadores de governo digital para o ranking de competitividade dos estados, que hoje é o principal ranking que avalia os estados, e a importância de ter o governo digital nesse ranking é que esse é um ranking muito olhado pelos governadores,
e é uma forma que a gente também age para poder influenciar estrategicamente, tá? Aqui, lá no Secop, né, inclusive foi uma foto aqui com o sul do país, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Aqui o André Arruda, presidente da Prodesp. Aqui foi uma reunião do GTD lá no Secop, né? Vários especialistas aí. Aqui uma foto mais descontraída. Aqui eu estava mostrando os slides para o Romero. Aqui, uma foto também mais descontraída. A turma aqui no Secop. Aqui a turma de Goiás com o Duílio da Bahia. Certo? Uma coisa que o GTD também se preocupa é atuar na questão de relacionamento institucional, até porque a gente também precisa apresentar o nosso trabalho para instituições. Aqui foi uma reunião nossa com a Confederação Nacional da Indústria, tá? Aqui a Márcia que estava conosco, e a Tatiana do MBC. Aqui uma visita à Presidência da República, a secretária especial de Assuntos Federativos, a Débora Arocha. Aqui mais uma visita ao Congresso, ao deputado Rigoni. Aqui uma visita ao Sebrae Nacional, que estão negociando para ser um dos parceiros do GTD para esse ano. E aí, continuando, né, pessoal? Muita foto, muita gente, mas a ideia é essa mesmo, tá? Ou seja, aí foi o nosso terceiro encontro, já um encontro maior, onde nós convidamos vários órgãos federais para conhecer o trabalho, tá? Foi realmente um espaço bem amplo lá no TCU, certo? Muito legal. Aqui algumas palestras, né? A professora Edmara Luciano apresentando os resultados do grupo de governança. Aqui o professor convidado, Roland Scholz, que é um professor alemão, que ele é da Universidade ETH de Zurich, ele atua, na verdade, na Suíça, certo? E aqui foi uma oficina de trabalho, onde a gente construiu as prioridades para 2020, tá? Turma bonita e alegre, todo mundo trabalhando. Aquela palestra do Denatran, aqui a Carolina Freitas de Pernambuco apresentando exatamente o modelo de arquitetura, né? Apresentou por 1 hora para a gente, com bastante detalhe. Aí mais fotos aí da turma. Aqui foi um outro momento importante, que a gente já pôde, mais uma vez, estar com o Congresso CONSAD, né? Apresentando o resultado aqui para os secretários, uma reunião aqui específica. E aqui, essa foto aqui é um momento realmente histórico, e a gente foi muito honrado pelo BID, né? Nós temos aqui o Miguel Porrua, acho que alguns de vocês já tiveram aqui em reuniões com ele, né? O Miguel Porrua hoje é a principal liderança do BID sobre o governo digital, fica lotado em Washington, e ele veio especialmente de Washington para cá. O Mariano, que agora está como líder de governo digital do BID aqui no Brasil, ele estava chegando aqui no Brasil, foi muito rico esse momento, e a gente pôde, nesse momento, tanto Miguel quanto Mariano, conhecer o BID, conhecer o GTD, né? Conhecer o nosso propósito, e nesse momento, digamos assim, eu queria até passar a palavra para o Mariano, eu queria que ele falasse aqui um pouquinho para a gente sobre o que é que ele viu nesse momento, Mariano. Eu prefiro que você fale do que eu fale, tá? Porque eu sou um pouco suspeito. Se você puder falar, eu lhe agradeço. Claro, Tiago. Boa tarde, todo mundo. Um prazer para mim estar aqui. Esse momento, com certeza, foi histórico para a gente. Tivemos muito entusiasmo de conhecer todo o trabalho que os estados tinham feito em governo digital, todo o trabalho do GTD. Foi realmente impressionante. E depois disso, mesmo nessa reunião, começamos aí a parceria desde o BID Governo Digital, um dos temas principais da estratégia com o Brasil. Esse ano é um ano um pouco atípico, não é, pelo Covid, mas temos esses recursos de cooperação técnica para apoiar muito essa agenda. Estamos muito agradecidos pela parceria, pela confiança, e temos trabalhado nesse encontro em Brasília em março, presencial, mas temos aí também uma agenda de trabalho conjunto, especialmente trabalhos analíticos, que esperamos esse ano finalizar e publicar. De novo, para a gente é uma honra trabalhar com vocês e tentar contribuir com experiências internacionais, com financiamento, conhecimento, e projetos, principalmente com os estados, na transformação digital
do Brasil e especialmente na área de governo digital. Então, parabéns, bem-vindos aos novos membros e obrigado, GTD, pela oportunidade de falar com vocês hoje. Obrigado, Tiago. Obrigado, Mariano. E assim, é bacana, né, pessoal? Isso é uma coisa boa do GTD também, tá? A gente ter essa oportunidade de relacionamento com instituições tão relevantes como o próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento, tá? Nós somos convidados pela Transparência Internacional para uma missão na Dinamarca, tá? Foi mediante o programa de integridade nos estados, tá? A gente trouxe muito conhecimento sobre integridade e boa governança, que a gente está incorporando no dia a dia do GTD rapidamente. E o que foi bom também é que nós tínhamos aqui vários representantes de governos estaduais nessa parte de controle interno, que a gente também pôde apresentar o GTD a esses gestores, né, vários controladores gerais, tá? E tivemos também algumas reuniões com representantes do governo da Dinamarca. Essa cooperação com a Dinamarca ela foi um pouco impactada com a questão da pandemia do Covid, mas os contatos estão devidamente guardados. Só continuando, avançando aqui rapidamente, houve também uma missão da BEP no começo desse ano, tá? Aos Estados Unidos, especialmente a USTDA, né, que é a Agência de Cooperação dos Estados Unidos, tá? Nessa área de governo digital. Como eu citei há pouco, né? Ou seja, decorrente daquela cooperação da BEP com o CLP, né, que teve o apoio do GTD, o ranking de competitividade desse ano já vai trazer, salvo engano, pelo menos 2 indicadores de governo digital. E isso é muito importante, porque assim, eu não sei como é que funciona nos estados de vocês, mas alguns mais, outros menos, mas, por exemplo, aqui no estado de Alagoas, o nosso governador ele dá muita atenção a esse assunto. E se eu tenho um indicador que, porventura, não está muito bem, e aquilo contribui para uma performance negativa do governador, com certeza o governador ele vai dar atenção a esse assunto e vai procurar, pelo menos é assim que funciona aqui, tá? Vai procurar dar uma prioridade para que esse indicador ele possa ser melhorado, né? E isso é importante porque o governo digital também entra aí com mais frequência nessa agenda dos governadores. Temos o nosso site, que foi citado pelo colega Helder, que é o gtdgov.org.br, tá? E aí, vou começar agora a falar um pouquinho, já estou caminhando para o final da apresentação, nos desafios para 2020, que foram estabelecidos lá atrás, tá? Que desafios são esses? Posicionar a transformação digital como tema estratégico da agenda federativa e dos estados, subsidiar a transformação digital nos governos estaduais, ou seja, apoiar a transformação digital nos governos, até porque a gente criou um corpo de conhecimento inicial, consolidar uma sinergia com a União para a Agenda Nacional de Governo Digital, engajar os agentes políticos, engajar o setor produtivo, academia, terceiro setor e sociedade para que a TD seja uma prioridade, construir um caminho para apoiar a transformação digital nos municípios e também manter a sustentabilidade do GTD, especialmente quanto ao financiamento das atividades, tá? Até porque a gente precisa que esse grupo continue, né, oxigenado, ok? E aí 2020 já começou animado, porque nós nos inscrevemos no final do ano, e aqui eu já mudei para 2020, tá, pessoal? Nós nos inscrevemos no final do ano nesse prêmio, que ele simplesmente é conhecido como o Oscar do Serviço Público. É o Global Public Service, tá? Team of the Year, né? Ele escolhe os times do ano em algumas categorias, tá? E na categoria Transformação Digital de Serviços Públicos, quem foram os campeões? Exatamente o nosso GTD. Ou seja, em apenas 7 meses de trabalho, a gente já teve possivelmente o maior reconhecimento internacional que a gente poderia ter no ano, tá? Esse foi um momento histórico, muito efusivo, os estados comemoraram muito, mas isso aumentou a responsabilidade em 10 vezes, né? Porque a gente realmente passa a não só ser um grupo forte, como também um grupo que tem aí esse carimbo, né? Esse selo aí de qualidade. E aí, pessoal, para 2020, como é que a gente começou, né? Nós tivemos a 4ª reunião conjunta, que foi uma reunião do GTD em conjunto com a reunião de diretores técnicos da ABEP, tá? Em março.
Nós já tivemos diversos webinários nessa época da pandemia. O que é que aconteceu no GTD? Nós tivemos vários webinários. Tivemos um webinário com o Bide, com o Mariano, com o Miguel, com o Pablo Valente, sobre o programa Brasil Mais Digital, um webinário de saúde digital, de educação digital. Foram vários webinários, 7 webinários, né? E também nós estamos fazendo muitas pesquisas, tá? Ligadas à questão da prontidão, como os estados estão tendo essa prontidão, né, para a transformação digital durante a pandemia do Covid, tá? E aqui, pessoal, eu vou mostrar também algumas fotos para vocês, mais nesse sentido. Desculpa. Vou voltar aqui rapidinho. Tá, vou chegar onde eu quero. Ok, perfeito. Vou voltar para cá. Desculpa. Pronto. E aqui algumas fotos, tá, pessoal? Ainda em março, isso aqui foi na véspera do início da pandemia, tá? Dia 11 de março. Tivemos essa reunião presencial lá no BID, na sede do BID. Está aqui o Mariano e o Pablo Valente do BID nos recebendo, aqui com o Tiano, eu, Bia e o Amorim, que é do CONSAD. Tivemos aqui uma reunião aqui, uma segunda reunião com o BID, estava aqui o Pablo, o Mariano, o Miguel Porrua estava aqui no celular, tá? Tratando dessa parceria, ok? Nessa parte de relacionamento institucional, também fomos ao Congresso mais uma vez, em reunião com o deputado Rigoni, para fazer esse advocacy sobre o PL do governo digital. Também fomos recebidos pelo deputado federal Gustavo Frutti, do Paraná. Visita à Embaixada de Angola, visita ao Sebrae Nacional, e possivelmente a nossa próxima reunião vai ser em parceria com o Sebrae Nacional, já estou dando um spoiler para vocês. E também mais uma visita lá ao Ministério da Economia, né? Com esse objetivo da gente poder ter essa parceria mais forte, né? E aí aconteceu a 4ª reunião, com ainda mais gente, ou seja, esse é um desafio do GTD, cada vez mais o grupo cresce, e o desafio para governar fica mais complexo, por isso que é importante esse nivelamento aqui com vocês, tá, pessoal? E aí, palestras, tá? Aqui nós tivemos o Pablo com o Morgan Doyle, que é o atual representante do BID no Brasil, e aqui o Morgan falando para a gente, dando a mensagem do BID, tá? O Luciano e eu lá apresentando, reuniões dos subgrupos, tá? Subgrupo de governança, subgrupo de arquitetura, e também tivemos esse momento aí solene, né? De premiação, onde nós entregamos um certificado do Prêmio Global Public Service para cada especialista do GTD que estava no grupo até então, tá? Aí foram várias fotos, eu só peguei aí alguns exemplos para vocês, tá? Nós elegemos ano passado os 5 especialistas de destaque do GTD. Esse ano vamos ter de novo essa eleição, que são laureados com um certificado, né? Sem dúvida aí é um prêmio de honra ao mérito nacional, que quem faturou ano passado foi o Cássio, que está aqui conosco, a Vânia de Goiás, a Carolina Freitas de Pernambuco, representada pelo Romero, o Duílio e a Cátia Argolo, da Bahia, tá? Mais fotos aqui, o Kiko Kislansky, que foi nosso facilitador da oficina de propósito. Aqui uma foto descontraída, minha e do Tasso. Aqui também uma foto com o Cleberson do Mato Grosso. Tivemos uma homenagem especial ao Dia da Mulher, né? Às mulheres digitais, até porque era o mês de março. E aqui a nossa foto de encerramento. Só que depois dessa foto, todo mundo pegou o avião e aí foi a loucura da pandemia do Covid, certo? Mas assim, foi a última vez que a gente conseguiu estar junto aí com esse calor humano do GTD, tá? E aí, pessoal, eu vou falar só mais um pouquinho, e aí já entrando nessa parte, né, de como eu posso participar do GTD, eu quero compartilhar com vocês uma nova proposta de trabalho que a gente está trazendo. Porque muitas vezes vocês chegam agora e ficam sem saber, poxa, como é que eu posso participar do GTD? Um grupo tão grande, com tanta coisa andando, como é que eu me encontro aí? Como é que eu me acho? Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso colaborar? E tudo mais. Ok? Eu vou explicar agora para vocês. Exatamente isso aí, tá? Bem, como eu falei há pouco, o GTD ele tem esses 3 pilares: governança, arquitetura e serviço. Só como são 3 temas muito amplos, a gente sentiu a necessidade
de focalizar esses temas, tá? Em subtemas dentro dos grandes temas. E foi isso que nós criamos a ideia dos núcleos temáticos. Ok, na governança, o que vem a ser prioridade? É a gente entender que a gente tinha que mergulhar na parte de estratégias, na parte de processos para a transformação digital, que é exatamente como é que eu transformo a estratégia em processo de negócio, e também na desenvolvimento de talentos digitais, tanto líderes digitais quanto também servidores públicos, tá? Na parte de arquitetura, foram 3 núcleos: integração e interoperabilidade, para tratar desse assunto, né? Plataforma de transformação digital para o cidadão e para o governo, e a parte de plataforma de dados, até porque essa questão do governo orientado a dados tem sido muito forte, e os governos têm demandado muito nessa questão de indicadores, painéis de indicadores, dashboard, dentre outros. E na parte de serviços, nós entendemos que era necessário focalizar inicialmente em 3 áreas: a própria gestão pública, a educação digital e a saúde digital. Tá? Esses núcleos, qual a ideia dos núcleos? A ideia dos núcleos não é ter um grupo muito grande. Tá? Porque, assim, por exemplo, no subgrupo de governança, todas as pessoas que querem participar, elas podem participar, elas podem acompanhar o que está acontecendo. Mas nos núcleos a proposta é diferente. É vir para o núcleo quem realmente quer contribuir, quem realmente quer ajudar a construir. Tá? Por isso que a ideia do núcleo não é ter 20 pessoas. A ideia é a gente ter um grupo aí entre 6 a 8 pessoas por tema, para que essas pessoas possam realmente serem os especialistas naquele assunto. E a partir daí, eles puderem nos orientar. Por exemplo, eu quero falar de estratégia. Por estratégia, eu vou procurar o Walter. O Walter e o time do núcleo de serviço. Que o Walter Palma, da Prodeb, é o líder, né, desse núcleo de estratégia. Qual o foco do grupo de estratégia? Propor diretrizes e mecanismos para a governança e gestão da transformação digital nas UFs. Ou seja, o pessoal aqui é focado em estratégia. É entender como é que está a estratégia dos estados, procurar comparar essas estratégias, verificar os estados que estão com algum déficit de estratégia. Tá? O foco da turma aqui é a estratégia. Aí eu tenho um outro núcleo, que é o núcleo de gestão estratégica de processos para a TD. O foco é propor diretrizes para a gestão, inovação e redesenho dos processos de negócio. Ou seja, o foco dessa galera aqui é processo de negócio. Certo? E aí, assim, a pessoa que ser procurada é o Adelnei, tá? E a parte de talentos, poxa, a gente tem aqui desafios para capacitação de servidores em transformação digital e formação de líderes em transformação digital. Ou seja, esse é o foco desse grupo. Propor estratégias de ações para capacitação dos servidores estaduais. Aí temos como líder o Félix. O que é legal, pessoal? Esses grupos estão sendo formados. Ou seja, quem tiver interesse nesses temas, a gente vai colocar em contato com o líder de núcleo, certo? Agora com esse propósito, tá? Exatamente de poder ajudar na construção de conhecimento. Eu vou falar dos 3 núcleos e aí eu vou abrir um pouquinho para poder a gente falar, tá? O núcleo de... Vamos lá. No arquitetura corporativa, integração e interoperabilidade. Ele atua na proposição de diretrizes e mecanismos estratégicos para a integração e interoperabilidade das soluções de TD nas UFs. O líder é o Marcos Vinícius, tem alta experiência no assunto. O de plataforma de TD, ele, na verdade, ele continua aquele trabalho da arquitetura genérica, né? Proposição de diretrizes e mecanismos estratégicos para o desenvolvimento de plataformas de TD voltadas para o cidadão e governo. O Romero, na verdade, assumiu aqui essa liderança, a Carolina Freitas. Deixa eu até atualizar a tela dela. E a foto dela. E a parte de plataforma de dados, quem está assumindo é o Elderson Jamer, né? que é da Prodana. Ele que está liderando esse assunto, que vai tratar exatamente, entender essa questão de base de dados, propor modelos de sala de situação, dashboards estratégicos para a tomada de decisão, né? Dentre outros assuntos. E o subgrupo de serviços, o núcleo de gestão pública digital,
o foco realmente é desenvolver e compartilhar boas práticas e solução de TD para o aprimoramento da gestão pública. Aí entra a pauta de processo eletrônico, compras públicas, frotas, patrimônio, todos esses sistemas estruturantes, né, de área meio. O de saúde digital, o foco é o desenvolvimento e compartilhamento de boas práticas e soluções de TD para o aprimoramento da saúde pública, tá? É um grupo que tem que atuar muito com a área da saúde, a gente está aí com líder em definição, mas está, na verdade, em negociação, uma pessoa muito capaz. E a educação digital, que é um núcleo que ainda está iniciando também, o foco é exatamente atuar no desenvolvimento e compartilhamento de boas práticas e soluções de TD para o aprimoramento da educação pública, né? Que a Cláudia Almeida, que está aqui conosco, ela se colocou aí gentilmente a liderar esse processo. Tá? Enfim, eu vou passar rápido, porque isso aqui a gente é mais um finalmente, e a gente volta para discutir mais um pouco, né? Aproveitar aí pelo menos uns 20 minutos de discussão. Aqui são fotos, pessoais, fotos, né, pessoal, do que aconteceu, né? Aquele bate-papo Brasil Mais Digital, tá aí com o BID, o webinário de telesaúde, o webinário de teleeducação, a gente teve até a presença aqui da presidente do Conselho de Secretário de Educação, do CONSED, professora Maria Cecília. Esse aqui é o secretário de Educação do Espírito Santo, certo? O webinar de serviços digitais, o webinar Simplificando Vidas, e aqui teve um evento comemorativo de 1 ano do GTD, foi um dia bem bonito, dia 29 de maio. O webinário de Arquitetura Corporativa, nossas publicações, tá? Que nós tivemos aí a publicação de como os estados se organizaram para o teletrabalho, certo? E também tivemos também a outra publicação, que eu acho que ficou na outra versão do arquivo, que foi a publicação do processo eletrônico, tá? Bem, e eu acho que eu já estou aqui concluindo, tá? Até porque a gente tem que ouvir vocês, porque foi muita fala, mas realmente o conteúdo é um pouco extenso, tá? Nós conseguimos, ok, estruturar um plano de ação para 2020, que essa reunião foi exatamente onde a gente pôde validar esse plano de ação, né, com o presidente do CONSAD, Fabrício, e com o presidente da BEP. E aqui eu trago para vocês exatamente quais são as ações previstas, né, para o ano de 2020, né, nessa questão dos núcleos, dos grupos e núcleos, né. A gente vai o quê? Concluir aquele documento de diretrizes de governança para a transformação digital e o diagnóstico para as UFs, né, dentro do núcleo de estratégia. A gente vai começar a propor para esse ano um modelo conceitual de um sistema de indicadores da transformação digital, exatamente para poder permitir, né, o acompanhamento dos estados, permitir o acompanhamento da transformação digital através de indicadores. Um projeto que, na verdade, o nome agora está como Portfólio de Boas Práticas em Transformação Digital. A ideia exatamente é catalogar essas experiências e soluções dos estados, legislação vigente, boas práticas. Para apoiar o desenvolvimento da governança, a gente pretende fazer 2 workshops virtuais, principalmente para a gente ajudar aí na incorporação das diretrizes, do documento de diretrizes. Vamos ter, a partir de agosto, um calendário de eventos virtuais estratégicos, com palestras de alto nome, estratégicas em transformação digital. E também vamos ter um outro calendário de eventos virtuais, digamos assim, uma linguagem mais simples para os servidores públicos em geral, tá? Essas são as 6 ações que a gente previu aí para a arquitetura, para a governança. Para a arquitetura, a gente já teve uma arquitetura de referência intra-governo, a gente agora vai, a gente já teve a arquitetura de referência da plataforma do cidadão, a gente vai ter a arquitetura de referência intra-governo, tá? A ideia é que a gente também tenha um modelo conceitual e tecnológico da plataforma de dados, a ser feito pelo núcleo de dados. A capacitação em arquitetura corporativa, tá? Decorrente do modelo que foi desenvolvido em 2019. Como a arquitetura corporativa é um tema muito denso, a nossa proposta é ter pílulas do conhecimento sobre a arquitetura corporativa, com vídeos cerca de 10 vídeos, de 3 a 5 minutos. Uma demanda que surgiu dos estados é que os estados
muitas vezes querem contratar esse serviço de plataforma, mas tem muita dificuldade de especificar isso tecnicamente. Aí por isso que o subgrupo, sob a liderança do Romero, está especificando um termo de referência, um projeto básico para uma contratação, tá? Os estados que quiserem contratar esse serviço já vão ter um projeto básico de referência. E a gente concluir aquela pesquisa, aquele diagnóstico, né, que a gente está chamando de pesquisa estrutural da oferta de serviço público das UF, né? Em relação ao subgrupo de serviços, a gente vai avançar na questão do mapeamento de custos de serviços relevantes, custos de serviços relevantes em 10 UFs. Um serviço vai ser a carteira de identidade e um segundo serviço a ser escolhido. Com o advento da transformação digital, a gente, infelizmente, também passou a se deparar com um grande volume de despachantes virtuais indevidos, ou seja, sites que cobram, né? Cobram por serviço quando não deveriam cobrar. Esse é um problema sério. Tem site cobrando R$250, por exemplo, para poder abrir um MEI. A gente entendeu que essa é uma questão importante, tá? Está orientando os estados e a população exatamente a gente a denunciar esse tipo de situação. E também, para poder combater esse tipo de fraude, a gente também está com uma ação aí em articulação com o Google para melhorar, né? Melhorar a indexação de serviços na ferramenta de busca, né? De tal maneira que as pessoas possam ter os serviços oficiais melhor indexados e consequentemente, não caiam nesse tipo de golpe. Para a saúde digital, a gente colocou como prioridade essa articulação com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e também com o Nacional de Secretários Municipais de Saúde, né, que é o CONAS e o CONASEMS, certo? Possivelmente também com o CONSED, mas a gente colocou como prioridade o CONAS, e o desenvolvimento de diversas pesquisas, como é o caso aí do teletrabalho, processo eletrônico. A gente rodou agora uma pesquisa do mapeamento do impacto do GTD nas UFs, que a gente quer entender o quão o GTD está ajudando a acelerar a transformação digital. E também vamos ter também uma sobre a entrega de serviços centrais de atendimento durante a Covid, dentre outros. Certo? E aí, por fim, é isso, né? A pesquisa do mapeamento de impacto do GTD é uma ação geral. A nossa estruturação do ambiente corporativo, que é o nosso ambiente Teams, que é também uma ação que a gente está desenvolvendo. E assim, para que a gente possa ter maior fortalecimento do grupo, a gente também tem outras 4 ações, né? Uma proposta de regimento interno para regular melhor, né, esse funcionamento, um modelo de financiamento do grupo para o próximo biênio, uma proposta de plano de trabalho para o próximo biênio e também um relatório de gestão do GTD para 2020, né? Nós temos aqui o ambiente Teams, que é o nosso ambiente de trabalho, falar bem rapidamente dele, ou seja, essa estrutura dos grupos e núcleos, vocês encontram lá no Teams, tá, pessoal? E assim, e vocês serão, a maioria já foi alocada nos respectivos subgrupos que vocês pediram para participar, e vocês serão alocados nos núcleos mediante esse relacionamento que vocês vão ter com os líderes de núcleo, né? Aqueles que realmente decidirem colaborar, aí vai poder ter esse ambiente privado aqui, que é aquele ambiente exatamente de construção de conhecimento, tá? E a partir do conhecimento nos núcleos, do conhecimento construído nos núcleos, a gente passa a ter um compartilhamento maior para os subgrupos. Ok? Só alinhando com vocês, cada especialista do GTD, ele tem uma licença Microsoft, tá? E tem um usuário, que é o nome e sobrenome, tá? Nome e sobrenome @gtdgov.microsoft.com. E a ideia é que a gente possa, que toda essa documentação e reunião do GTD, ela seja realizada no Teams, até porque é o nosso ambiente corporativo, né? E com isso a gente consegue consolidar esse conhecimento e fica esse ambiente aí confiável, né? E seguro para todos os participantes, tá? Nossa agenda para 2020, nós tivemos a reunião em Brasília, teremos um encontro virtual em agosto, possivelmente dia 30 e 31 de agosto, e em novembro um encontro geral que pode ser virtual ou presencial, né? A depender aí das regras
sanitárias. E eu agradeço o tempo de vocês, mas eu queria aproveitar aqui esses 15 minutinhos, tá? Para a gente falar um pouco da ideia dos núcleos, tá? E também abrir aqui, né, para as perguntas de vocês. Peço desculpas, falei muito, mas que realmente o GTD tem muita coisa a ser falado, tá? E eu gostaria muito de ouvi-los, certo? Agora, em relação às dúvidas e os demais colegas que puderem contribuir, para a gente poder aproveitar um pouco, né? Aproveitar esses 15 minutos finais para a gente poder debater um pouco, tirar dúvidas e depois a gente tirar aqui algumas fotos oficiais do encontro. Ok? Pronto, com isso aqui, eu abro o microfone para quem quiser se inscrever, né, para a gente poder aqui fazer as perguntas e o debate. É só levantar a mãozinha ou abrir o microfone, se for o caso, né? Leandro, pois não, Leandro, pode começar. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos do GTD. Primeiramente, me apresentando, né, meu nome é Leandro Costa, estou à frente da Secretaria Adjunta de Tecnologia do Estado do Maranhão. Ela está ligada à Secretaria de Governo do Estado e completamos um ano à frente da Secretaria exatamente sexta-feira passada. E tem sido, né, um grande desafio quando o nosso secretário de governo nos convidou para assumir a pasta, no que tange a questão tecnológica estadual. Já tivemos alguns entendimentos e alguns encaminhamentos muito bem interessantes com a BEP, na pessoa do Luciano. Tivemos um encontro com o consórcio da Amazônia Legal e, por fim, agora a participação e a inserção do Estado na temática do Grupo de Transformação Digital. Para o Estado é um grande avanço, né? É importantíssimo estar participando no cenário a nível nacional, poder estar debatendo, poder estar levando as nossas dificuldades, compartilhando e aprendendo com todos. E creio que com a evolução dos dias, das interações, nós iremos ter maior participação, com certeza. Hoje estou somente eu aqui no Estado, sendo representado pelo grupo. Já pontuei aqui uma conversa com a nossa secretária de Administração, né, e Gestão, que é da CEGEP, e que faz parte do CONSAG, justamente para tentar começar um entendimento a nível institucional no governo. E a minha pergunta, né, vai muito em cima disso. Como que os demais estados conseguiram evoluir com a temática internamente, né, para poder depois, né, proporcionar os serviços tão sonhados, os serviços digitais para o cidadão? Primeiramente, levar a temática interna no núcleo da administração direta. A minha pergunta vai muito em cima disso. Como que minimamente conseguiu se evoluir internamente cada estado, ou o Thiago já com a expertise já das reuniões em cima do grupo, como que tem se conseguido evoluir minimamente cada estado, né? Eu digo porque hoje eu estou só aqui participando, mas a intenção é montar um núcleo dessa temática com os demais atores nossos da administração direta do Estado, a educação, saúde, administração, fazenda e os demais atores. A minha pergunta vai em cima disso. Eu já agradeço o convite, a interação antes mesmo dessa reunião, e estou muito satisfeito, muito feliz mesmo em poder estar participando com todos vocês do Grupo de Transformação, e o Maranhão com certeza terá um destaque aí com o passar dos próximos encontros, com a interação e integração de novas pessoas ao grupo, e minha pergunta vai em cima disso, tá? Perfeito.
Eu vou tentar responder, Leandro, de uma forma resumida. O que é que acontece? Eu acho que o que a gente tem observado é que, assim, a transformação digital, ela realmente acontece quando a gente consegue comprometer o alto escalão de governo em relação a esse assunto. Até porque transformação digital é um assunto estratégico, tá? Posso estar até chovendo no molhado, mas é importante pontuar isso. E cada estado realmente tem sua particularidade, mas o que eu posso te responder é que, assim, nós, enquanto GTD, nós estamos exatamente criando um movimento, tá? Criando um movimento que dá visibilidade a esse assunto, que dá comparabilidade aos estados, certo? E, consequentemente, com isso, aos estados se compararem uns com os outros, por exemplo, a gente faz uma pesquisa, essa pesquisa ela é assinada pelo CONSAD e pela ABEP, isso vai parar na mão dos secretários. Prontamente, os secretários conseguem se enxergar naquela foto. Ué, como é que eu estou assim? Vou pegar um exemplo bem interessante. Eu acho que o Márcio Barros do Acre está aqui, tá? E foi interessante como é que o Márcio chegou aqui. Nós rodamos a pesquisa do processo eletrônico, não tem nem 15 dias. E o Acre ainda não estava no GTD. O Acre entrou recentemente no GTD. Entrou o Adriano, logo depois entrou o Márcio. Aí, essa pesquisa, ela rodou dentro do CONSAD, do secretário do CONSAD, e foi parar na mão do secretário de gestão do Acre. Aí, prontamente, ele questionou, mas como é que a gente não está aqui? Aí falou com o secretário adjunto, que é o Guilherme ligou para mim, aí eu expliquei a história. Ele, não, rapaz, a gente tem que participar. Aí eu até tinha informado que na época o Adriano tinha recém-entrado, não, ele vai participar. Aí foi quando ele designou o Márcio, inclusive, Márcio, se você quiser até complementar também aí pela tua versão, eu até agradeço, mas isso só tem efeito. Ou seja, o Acre já está aqui de uma forma empoderada, pelo menos é assim que eu entendo, porque foi o secretário que indicou, certo? E com certeza vai ser uma honra, assim como o Maranhão também, a gente poder conhecer a realidade do Acre, contribuir com o estado do Acre, certo, Leandro? Mas assim, você está aí, Márcio? Você quer falar um pouquinho sobre esse processo? Não sei se ele estava. Boa tarde, Thiago, tudo bem? Tudo bem, Márcio? Prazer, amigo. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Márcio Barros, eu sou diretor de modernização aqui da Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado do Acre e gestor de políticas públicas de carreira, né? Então, eu já acompanho de longa data esse processo de modernização aqui do nosso estado, já participei de alguns eventos a nível nacional, fazendo um acompanhamento tanto relacionado à ABEP, como do próprio CONSAD, em algumas situações até pelo desenvolvimento de outras atividades. Em determinado momento me afastei um pouco da área de tecnologia, de modernização, mas sempre atuando na área de gestão. Hoje, nós aqui no estado do Acre, nós temos uma gestão, de certa forma, compartilhada entre a Secretaria de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que aí, no caso, o representante é o Adriano Santos, né? Esse processo ele tem sido conduzido de forma coesa. Nós temos trabalhado fortemente na questão da implantação de sistemas corporativos, aí como o exemplo que todo mundo conhece, o SEI. A gente tem hoje buscado, até por uma determinação da gestão, até você tocou em um ponto muito interessante, que é envolver a alta gestão, acho o Leandro que citou esse ponto, envolver a alta gestão nesse processo, para que, de fato, as políticas relacionadas à modernização, elas sejam efetivamente implementadas. A experiência que nós temos hoje aqui, nos sistemas corporativos de grande porte, é a utilização do SEI, que houve um trabalho inicial e ele foi fomentado, de fato, com a implantação efetiva nos demais órgãos, a partir de uma determinação da alta gestão, que só seria tramitada os processos administrativos se fossem recebidos por meio eletrônico, isso entre as instituições. Esse trabalho, que a gente vem conduzindo, eu estou usando como exemplo o SEI, mas a gente tem diversas outras frentes que vem sendo foco da gestão. Ele, sem dúvida nenhuma, é essencial que a gente participe dessa discussão, e até foi onde o nosso secretário sinalizou: opa, nós temos que participar,
desse processo e contribuir da melhor forma. Desde já, eu não somente agradeço o convite, a participação, me honra muito participar desse grupo e colocar aqui a nossa equipe, nossa estrutura à disposição para tentar contribuir nesse processo da melhor forma. Eu fiquei bem impressionado com o que eu vi nesse processo, como eu disse anteriormente, já vim acompanhando de longa data esse processo da modernização, da implementação de novos formatos mesmo na administração pública de longa data, mas me impressionei bastante com o avanço que o GTD ele conseguiu, onde ele conseguiu chegar em tão pouco tempo. Então eu parabenizo todos os envolvidos, principalmente você, na pessoa do Thiago, que são pessoas, pelo que eu vi, bem atuantes nesse processo, e mais uma vez coloco aqui a nossa equipe, me coloco à disposição para tentar contribuir da melhor forma ao longo desse processo. Márcio, muito obrigado pela sua contribuição. Leandro, não sei se a gente conseguiu atender a sua pergunta, mas eu acho que é nesse sentido, tá? A fala do Márcio aí foi bem enriquecedora. Sim. Realmente a ideia tem como algumas temáticas são planos de governo, são negócios do governo, então nada mais do que a participação efetiva da alta gestão. Eu só queria realmente chancelar o meu pensamento, bem nisso mesmo. A estratégia que eu venho adotando aqui é levar o conhecimento da alta gestão pontualmente a alguns secretários sobre essa temática, que são secretários da linha estratégica da administração do Executivo Estadual. Então, estou satisfeito com o debate, com a experiência aí do nosso amigo Márcio Barros. Nós estamos encabeçando também uma possível tratativa em relação ao SEI. De repente, aí eu consigo ter uma conversa contigo, meu amigo Márcio, para saber como é que foi as tratativas. A gente já está numa linha aqui com a Secretaria de Administração, mas, assim, estamos nos pedidos iniciais, junto ao TRF4, estamos engatinhando. Então, creio que eu deva consultá-los aí, como o Márcio acabou de colocar, um ponto de consulta, como que foi todo o projeto do SEI aí no Estado. Agradeço, Thiago, pela palavra e pela oportunidade. Perfeito, Leandro. Nós estamos à disposição. Quando vocês precisarem, estamos à disposição. Maravilha, perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que o espaço aqui é oportuno, né? Tem muita coisa. Como é que eu faço para participar? Alguém tem alguma curiosidade? Sim. Bem, boa tarde, aqui Karine Gurgel, estou representando o Estado do Ceará, a empresa de tecnologia, até eu fui mencionada aí mais cedo, né? Tudo bem. Assim, primeiro agradecer, acho que não restam muitas dúvidas, a apresentação foi muito esclarecedora, agradeço a acolhida. A pergunta realmente, acho que a deixa que você nos possibilitou agora é de como participar. Essa apresentação, eu creio, entendi que ela já está disponível para nós, né, para nossa consulta. Eu acredito que à medida em que eu, né, especialmente em nome da Etice, a empresa de tecnologia daqui, à medida em que eu conseguir me apropriar um pouco mais das ações, né, do grupo, creio que eu conseguirei, que é uma dificuldade imediata minha, né, ainda por falta de leitura dos materiais, conseguir entender onde nós nos adequaríamos e colaboraríamos melhor, né, em relação às temáticas. Mas eu creio que após a leitura do material isso vai ficar mais fácil. Se você já tiver alguma dica, eu agradeço. Caso contrário, até para não tomar mais ainda do tempo, né, para não extrapolar o tempo previsto, eu posso entrar em contato num segundo momento. Mas, de antemão, agradeço aí a disponibilidade e a parceria de todos. Perfeito, Karine, obrigado pela sua fala. Esse material, a gente vai estar colocando ele disponível, tá, para vocês nos dois ambientes. Eu acho que uma forma importante de participar tem muito a ver em como é que eu me enxergo nessas 9 bolinhas, tá? E a ideia dos núcleos, ela ajuda a focalizar, tá?
Por exemplo, a gente sabe que a ETIC tem um trabalho muito relevante, né, nessa parte aí como provedor de serviços, tá? Eu acho que a ETIC tem muito a agregar no grupo de arquitetura. Nós temos aqui, inclusive, aqui na reunião, a Carolina Freitas, né, que vai estar assumindo a liderança do núcleo de plataformas, ela está aqui conosco. Eu acho que o melhor caminho é isso aí. A partir dessa apresentação, e essa apresentação ela é ampla, porque ela é uma apresentação relatório, né, para mostrar toda a história, procurar se enxergar, não só você, mas também, Karine. Vamos imaginar que você tem mais outras 2 ou 3 pessoas da empresa que é importante participar desse debate. Esse espaço também está aberto, tá? E isso se aplica também aí para o Leandro, para o Márcio, ou seja, além dos pontos focais, a gente também tem os especialistas, né? E a ideia é exatamente que eles possam contribuir nesse processo, tá bom? Eu também fico à sua disposição para tirar todas as dúvidas que porventura acontecer, tá bom? Deixa eu ver aqui quem se falou na sequência. Temos Perfeito, aqui o Marcos. agradeço. Obrigado, Karine. Seja muito bem-vinda, viu? Nós temos aqui o Marcos, Daniel e depois o Walter. Marcos, por favor, com a palavra. Boa tarde, gente. Eu sou o Marcos Daniel da MTI, estou entrando agora no grupo, né? Vou participar do subgrupo de arquitetura. Acho que a Carol, que agora está assumindo, né? O Romero está na foto lá da apresentação, mas é a Carol que está assumindo lá da TI de Pernambuco. Eu participei, alguns anos atrás, né, desse contexto de arquitetura corporativa. Eu fico, assim, estou muito feliz de ter dado algum resultado, porque a gente, dentro da ABEP, a gente tinha uma angústia, né? A gente fazia os estudos, a gente fazia os grupos, mas não via, assim, aquela continuidade, né? Aquilo que nós somos da área de TI gostamos de ver as coisas acontecer, somos muito pragmáticos. E a gente não via uma continuidade, agora estou vendo uma continuidade e que extrapola, né, até a área de tecnologia da informação, que eu estou vendo que o grupo é bastante liderado por pessoas das áreas da administração, né, da administração pública, e isso a gente não vê. Não sei se eu estou enganado, mas eu percebi que o CONSAG está trazendo muita gente, principalmente na liderança do pessoal da Secretaria de Planejamento, Secretaria de Administração, e isso é muito importante. Porque só com tecnologia a gente não resolve. É negócio e tecnologia junto que vai formar um produto. Então, eu ainda não tenho as credenciais para entrar lá na plataforma da Microsoft. Então, eu queria rapidamente obter essas credenciais para mim ver tudo que foi, né, construído, tudo que foi concebido. E aí, eu acho que eu posso entrar em contato direto com a Carol, né? Essa orientação, que ela que vai liderar o grupo lá de arquitetura. E assim, o mais rápido possível para a gente ter acesso a esse material. Pela sua fala, Thiago, né? Pela tua fala, a gente precisa da credencial lá para acessar a plataforma da Microsoft, onde está toda a biblioteca de materiais. É isso, né? Exatamente, Marcos. Só antes de passar a palavra para o Walter, eu vou lhe responder, eu queria que a Carol falasse um pouquinho também, tá? Na verdade, assim, para o subgrupo de arquitetura como um todo, o Romero ainda continua na coordenação, mas aí a Carol, ela está na liderança desse núcleo de plataforma de TD. A questão é que a Carol, ela é uma especialista muito destacada aqui no grupo, tá? E com certeza você pode contactá-la, tá? Carol, eu queria até que você falasse um pouquinho aí, rapidamente do trabalho, se colocasse à disposição. Você que é uma pessoa muito querida para a gente. Boa tarde. Pois é, como o Thiago falou, assim, eu me coloco realmente à disposição de vocês, ao que precisar. Eu vou estar tocando agora o núcleo da parte das plataformas, mas a gente também tem todo o trabalho que a gente desenvolveu em 2019, tá? Tudo no Teams, tá? Mas aí é só entrar em contato. Eu acho que eu posso, o Thiago pode passar, assim, o meu contato aí, né, para quem quiser, ou via telefone, WhatsApp, de qualquer forma que quiserem, eu me coloco à disposição de vocês, tá? E os que tiverem interesse em participar especificamente desse grupo de plataformas digitais, pode vir falar comigo, ok? Vai ser ótimo. Obrigada. Então Marcos, está feito a ponte, tá? Pode procurar a Carol, certamente ela vai lhe acolher muito bem. Walter, okay, obrigado. Palavra. Boa tarde a todos, Walter Palma aqui da Prodeb da Bahia. Eu estou participando no subgrupo de governança
e mais especificamente no núcleo de estratégia, tá? Então, queria só informar para vocês que nosso grupo realmente está precisando de pessoas que estejam dispostas a trabalhar nesse grupo, né? Ele está ainda bem pequeno, e quem se identificar com essa temática e tiver realmente disposto a contribuir, será muito bem-vindo para a gente trocar ideias e tudo, e poder contribuir aí dentro dessa dimensão de estratégia para transformação digital, ok? Nós temos já alguns trabalhos, um plano de trabalho, como o Thiago mostrou, e aí é só agregar pessoas que gostem desse tema, se identifiquem, serão muito bem-vindas. Ok? Era só dar esse recado aí, para aproveitar que estão todos reunidos aí, para poder dar esse recado, tá bom? Maravilha. Obrigado, Walter, pelo convite. Só uma pergunta, Thiago. Governança corporativa ou governança de TI? Não, governança para a transformação digital. Foi uma excelente pergunta, tá? Inclusive, a gente conceituou isso. A governança para a transformação digital, ela considera as duas esferas de governança. Na verdade, a gente faz um merge, né? A gente faz um mix de componentes de governança corporativa com componentes de governança de TI. Porque como a transformação digital, ela precisa mexer com as duas coisas, a governança para a transformação digital, ela dialoga com a governança corporativa e a governança de TI. Ótimo. Uma excelente pergunta sua. Perfeito. Ok? Inclusive, nós vamos buscar na academia essa definição de governança para a transformação digital, que é um tema ainda muito novo, né? Considerando aí, como você falou, né? Se discute muito governança corporativa, se discute muito governança de TI, mas governança para TD é uma coisa que está bem fresquinho ainda no mundo, tá? Bem recente. Fresquinho é como a gente fala aqui no Nordeste, tá bem recente. Fresco é de recém-feito, né? Desculpa aí pelo coloquialismo. É nosso Brasilzão, né? Que é várias questões. Vamos lá. Quem mais tem alguma pergunta? Para a gente poder ver aqui. Ou alguém tem alguma fala para fazer? Estou vendo a Fátima aqui no vídeo. Fátima, que é do BID, quer fazer alguma falinha? Fátima? Olhando aqui as pessoas. Sim, eu não tenho pergunta. Posso falar, Thiago? Pronto, então vamos lá. Fátima e Janine. Pronto, Fátima, por favor, pode falar, por favor. Não, eu só queria elogiar mais uma vez o trabalho do GTD. Vocês estão fazendo um trabalho muito relevante para a transformação digital, que a gente chama de governança de rede, né? Que é o trabalho que vocês têm toda uma pauta de metas a serem cumpridas, de agendamento, de papéis que cada estratégia que desenvolve. E, nesse contexto, eu quero ressaltar a importância de vocês pensarem em um mecanismo dinâmico de compartilhamento das boas práticas. Eu conversei até isso com o Thiago uma vez. É importante registrar, documentar, mas se começar a verificar uma forma mais viva de se fazer uma espécie de certificação de qualidade das iniciativas inovadoras de transformação digital e também em mecanismos como se fossem tutoriais, fizesse o Estado pudesse compartilhar com o mundo. Eu acho que todo o trabalho de rede que se faz em algumas áreas setoriais, ele termina gerando um subproduto, mas até como uma das consequências mais importantes, essa articulação federativa. Porque o Brasil é um país com tanta diversidade e assimetria de capacidade institucional. Por meio desses mecanismos de grupo como esse GTD, você consegue trazer todos para um patamar mais igualitário e mais cooperativo dentro da nossa federação. Queria parabenizar a iniciativa do GTD, está realmente fazendo a prática de um federalismo cooperativo da transformação digital em nosso país. Isso. Muito obrigada. Obrigado, Fátima, pelas palavras que muito nos honram e aumentam o nosso desafio. Janine, por favor, você com a palavra. Bem, só para me identificar, né, eu sou novata aqui entre vocês. Eu fiquei, na verdade, afastada 1 ano para o mestrado, onde a minha dissertação é a transformação de serviços digitais. Legal. Então, quando fizeram o convite para eu estar participando, né, do grupo e contribuindo, e hoje eu vi os indicadores, fiquei tão triste que parece que o Estado do Mato Grosso acho que não contribuiu com muitos números para vocês, né, mas vamos mudar isso aí. Então, acho que a gente está aqui para contribuir, quero me colocar aí à disposição para o que eu precisar.
E eu fico muito feliz que eu estava vendo na literatura, né, o que está acontecendo pelo mundo, o Brasil, nacionalmente, agora os estados estão se conversando, está tendo todo esse movimento para acontecer a transformação digital aqui. Fiquei feliz, agora já no mundo da literatura, no mundo real aqui nosso. E Mato Grosso tem que estar junto aí. Já vou lá, já vou estar gritando, esperneando dentro do pessoal lá da nossa Secretaria de Administração e já também lá dentro da MTI, onde eu sou, para a gente estar também aí participando com vocês, tá bom? Podem contar comigo, pode me ligar, pode me contar comigo aqui dentro do Estado. Era isso. Muito obrigado, Janine. Eu converso muito com o Cleberson e falava para ele sobre, digamos assim, o potencial que o Mato Grosso tem, tá? Eu até brincava, digo, amigo, eu tenho uma expectativa alta com vocês, tá? Vocês têm muita coisa boa. Vamos contribuir mais com o GTD. Ele até, assim, já tem uma amizade boa com o Cleberson, né? Pessoa muito, muito bacana. E que bom, Janine, que ele trouxe você para o grupo, junto com outros colegas do MTI, e que realmente a gente possa fazer a diferença. Eu sei que vocês têm um conhecimento enorme em arquitetura corporativa, tá? Acho que tem muito a somar aí nesses 3 núcleos. E dentre outros assuntos, né? Eu acho que assim tem espaço para todo mundo aqui, tem muita coisa para fazer. E é bom porque a gente também tem muita gente competente aqui, né? Obrigado mesmo, seja bem-vinda a esse conhecimento, e trazendo também esse conhecimento agora recém aí da sua dissertação de mestrado, e certamente esse é um locus muito adequado para você compartilhar tudo que você sabe e também a gente aprender um pouquinho com você, tá bom? Maravilha. Pessoal, bem, já passamos aqui um pouquinho o tempo, eu queria só ver se tem mais alguma pergunta e a gente encerrar aqui com a nossa foto oficial, as fotos. Deixa eu ver se tem alguém que falou aqui no chat, rapidamente. Até porque já é sexta-feira, né? 5 horas da tarde. Enfim. Pronto, perfeito. Bem, pessoal, então assim, vamos encerrar, né? Acho que vamos aqui tirar umas fotos. E aí, assim, acho que a gente pode combinar aqui, né? Acho que a gente pode, talvez, ligar as câmeras aqui por região, tá? Vamos tentar ir... Pronto, eu vou fechar aqui. Vamos tentar pegar o seguinte. Vamos pegar o pessoal do norte e do centro-oeste. Aí todo mundo liga a câmera aí, quem está aqui do Amazonas, do Acre, de Goiás, Mato Grosso do Sul, DF também, para a gente aqui tirar um print. Você pode tirar, Bia, um print? Bia, você pode ligar o microfone? Oi, Bia. Tirou? A gente não está lhe ouvindo. Sim, Thiago, essa foto está ok. Pronto. Aí, eu vou pedir que vocês desliguem as câmeras. E agora o pessoal aqui do Nordeste, Nordeste e Sudeste, liga a câmera também. Vamos ver aqui se cabe todo mundo. Eu vou pedir educadamente a Fátima e a Bia. Acho que talvez vocês desliguem para poder caber mais pessoas. Com certeza. Tá? Espera aí. Imagina. Tá. Fátima também? Para poder caber mais pessoas. Ótimo, isso, ótimo. Pronto. Aí agora, mesmo assim, você consegue tirar, Bia, a foto? Já tirei. Deixa eu tirar mais uma. Sorriam, gente. Ok. Opa, ótimo. Eu acho que está faltando gente do Nordeste. Não estou vendo o Clebson aqui. Quer ligar a câmera, Clebson? Eu estou com 9, na realidade, na tela, viu? Deixa eu só ver se eu consigo pôr mais um. Opa. 9 pessoas. Pronto. Aí, assim, acho que vocês podem desligar. Eu acho que os demais que não ligaram... Maranhão apareceu aí, o Maranhão? Apareceu. Apareceu, opa. Pronto. Aí os demais que não ligaram, que possam ligar aí também. Tá? Xana, Flávia, Marcela, Reginaldo. Acho que o pessoal do Sul, né? Quem não ligou ainda pode ligar. Valéria aqui do Paraná.
Cássio está com um fundo bacana aí, Cássio. Gostei do seu fundo aí de tela. Danilo também, Danilo Scarlett. Bem entrando aqui. Ainda cabe mais 2 aqui. Ainda cabe mais um, acho que aqui nessa foto. Ó, Danilo. Bacana. Beleza. Faltou alguém? Sai de foto. E por fim, pessoal, eu quero finalizar aqui esse nosso encontro bacana, abraçando vocês virtualmente, né? Desejando essas boas-vindas, tá? E nós temos um grito de guerra no GTD, que a gente pode até treinar agora, tá? A gente tem 2 hashtags, mas tem uma segunda que pegou mais. A hashtag chama-se Dá Pra Fazer, tá? Aí, se vocês quiserem aqui, todo mundo pode ligar o microfone e a gente aqui em 3, 2 e 1, todo mundo aqui dizer esse grito de guerra para a gente terminar bem. Vamos lá? Na minha cabeça, na minha cabeça. Vamos lá. 3, 2, 1. Tudo bem, pessoal? Palmas para Viva a transformação digital! Viva! Um excelente final de semana e estamos à inteira disposição de vocês, tá bom? Satisfação contar com vocês para fortalecer esse time tão vencedor. Um abraço. Beleza, um abraço. Muito obrigada. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau. Um abraço, gente. Alô, gente. Tchau.